Nem sempre começa com um grande acontecimento. Às vezes, começa pequeno, quase imperceptível. Você acorda como em qualquer outro dia. O despertador toca, o corpo até se move, mas algo não acompanha. Não é sono, não é preguiça. É como se uma parte de você tivesse ficado para trás e você não soubesse exatamente onde. O banho não muda nada, o café não desperta. O mundo lá fora continua funcionando, pessoas andando, falando, vivendo, e você só observa, como se estivesse alguns passos atrás de tudo. E no meio disso, surge aquele pensamento silencioso. Por que está tão difícil fazer o básico? Por que todo mundo parece conseguir, menos eu? Você tenta ignorar, mas quanto mais tenta, mais essa sensação cresce. E talvez o mais estranho não seja a tristeza em si, é não conseguir explicar de onde ela vem. Porque no fundo, parece que não aconteceu nada. E mesmo assim, tudo pesa. Talvez você já tenha sentido isso. Ou talvez esteja sentindo agora. E se for esse o caso, então existe algo que você ainda não percebeu. E é exatamente isso que mantém tudo como está. Talvez você não precise sair disso agora. Talvez nem consiga. Mas existe uma forma diferente de olhar para o que está acontecendo dentro de você. E quando isso muda, algo começa a se reorganizar, mesmo que devagar. Capítulo 1. A queda silenciosa. A maioria das pessoas pensa que a depressão aparece como um colapso, mas não é assim. Ela se instala devagar. Primeiro, você perde o interesse em pequenas coisas, coisas simples que antes nem precisavam de esforço. Depois, começa a adiar decisões pequenas. Responder uma mensagem vira algo que pode esperar. Levantar da cama vira algo negociável. E sem perceber, você começa a evitar. Evitar pessoas, evitar conversas, evitar até situações que antes eram normais. Mas o mais estranho é que você não decide isso conscientemente. Simplesmente acontece. E é aqui que muita gente se confunde, porque não parece uma escolha, mas também não parece totalmente fora do seu controle. E enquanto isso, uma outra coisa começa a crescer. O julgamento. Eu não era assim. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou me tornando isso? E é nesse ponto que as coisas começam a mudar de verdade. Porque a tristeza deixa de ser apenas um estado e começa a virar uma história que você conta sobre si mesmo. E quando vira história, ela começa a se repetir. Capítulo 2. O erro que ninguém percebe. Existe uma ideia silenciosa que quase todo mundo carrega. A ideia de que sentir tristeza é um sinal de que algo está errado com você. E no começo, isso parece inofensivo, mas não é. Porque a partir do momento em que você acredita nisso, cada momento de tristeza vira uma confirmação. Tá vendo? Tem algo errado comigo. E sem perceber, você começa a lutar. Lutar contra o que sente. Lutar contra o próprio estado. Lutar contra a própria mente. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. Essa luta piora tudo, porque quando você tenta eliminar a tristeza a qualquer custo, você começa a observar cada sinal dela, cada pensamento, cada sensação, cada mudança de humor. E quanto mais você observa, mais ela parece crescer. É como tentar não pensar em algo e acabar pensando ainda mais. Talvez você já tenha feito isso. Tentar se forçar a ficar bem, tentar se distrair o tempo todo. Tentar agir como se nada estivesse acontecendo. E por um momento, até parece funcionar. Mas depois volta. E volta mais pesado. E é aqui que a maioria erra. Sem perceber. Porque acha que o problema é não conseguir vencer a tristeza. Mas talvez o problema seja a forma como você está tentando vencê-la. Capítulo 3. O que realmente está acontecendo? Existe uma diferença importante, que quase ninguém nota. A diferença entre o que você sente e o que você conclui sobre o que sente. E no começo, isso parece a mesma coisa. Mas não é. Sentir cansaço é uma coisa. Pensar, eu sou inútil, é outra completamente diferente. Sentir vontade de se isolar é uma coisa. Pensar, ninguém se importa comigo, é outra. E o problema é que essas duas coisas começam a se misturar. Você sente e logo interpreta. E depois de um tempo, nem percebe mais que está interpretando. Parece só realidade. Mas tem um ponto aqui que muda tudo. Existe um espaço, pequeno, quase invisível,
entre o que acontece dentro de você e o significado que você dá a isso. E é nesse espaço que a sua mente constrói a história. Agora, observa isso. Se você sente um dia ruim e interpreta como isso é só um dia ruim, o impacto é um. Mas se interpreta como minha vida está desmoronando, o impacto é outro completamente diferente. O evento não mudou, mas a experiência mudou completamente. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde, porque começa a acreditar que tudo o que pensa é verdade. Capítulo 4. O ciclo que te prende. Agora junta tudo isso. Você sente algo negativo. Logo depois, interpreta isso de forma negativa. E essa interpretação gera mais emoção negativa. E o ciclo começa. Você sente, interpreta, piora, se julga, sente mais. E no meio disso, tenta resolver. Se força a melhorar. Se compara com os outros. Se cobra por não estar bem. E sem perceber, adiciona mais pressão. E é aí que tudo começa a se complicar de verdade. Porque agora não é só tristeza. É frustração por estar triste. Culpa por não conseguir sair disso. Vergonha por não ser como antes. E isso cria uma camada em cima da outra, como se a dor original não fosse suficiente e você começasse a construir mais dor por cima dela. Talvez você reconheça isso. Talvez já tenha pensado, eu sei o que tenho que fazer, mas não consigo fazer. E isso dói mais do que a própria tristeza, porque dá a sensação de que o problema é você, mas talvez não seja. Capítulo 5. O que ainda depende de você. Quando tudo parece fora de controle, existe uma pergunta que muda completamente a direção. O que ainda depende de mim? E no começo, a resposta pode parecer nada, mas raramente é verdade. Talvez você não consiga controlar o que sente, mas consegue observar sem reagir imediatamente. Talvez não consiga mudar o dia inteiro, mas consegue mudar um pequeno momento. Talvez não consiga ter energia, mas consegue fazer algo mesmo sem vontade. E isso parece pequeno, quase irrelevante. Mas não é, porque toda vez que você age apesar do que sente, você quebra o padrão automático. Você cria uma pequena ruptura, e essa ruptura, por menor que seja, mostra algo que a sua mente estava esquecendo. Você ainda pode agir, mesmo sem motivação, mesmo sem certeza, mesmo sem se sentir pronto. Capítulo 6. O movimento invisível. A mudança que você espera não acontece de forma visível no começo. E esse é um dos motivos pelos quais tanta gente desiste, porque parece que nada está mudando. Você faz um pequeno esforço e tudo continua igual. Tenta de novo e ainda parece igual. E é aqui que muita gente abandona. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. A mudança real acontece antes de aparecer. Ela começa em algo interno. Uma pequena escolha diferente. Uma pequena ação fora do padrão. Um pequeno momento onde você não reage da mesma forma. E isso não parece grande coisa. Mas é, porque é assim que o ciclo começa a quebrar. Não com uma grande virada, mas com pequenas interrupções. E aos poucos, essas interrupções começam a se acumular. E quando você percebe, algo já não está exatamente como antes. Não porque tudo melhorou, mas porque você já não está respondendo da mesma forma. Capítulo 7. Uma nova forma de olhar. Talvez a pergunta nunca tenha sido, como eu paro de sentir isso? Mas sim, o que isso está tentando me mostrar? Porque a tristeza, por mais desconfortável que seja, nem sempre é o problema. Às vezes, ela é um sinal de algo que foi ignorado, de algo que não faz mais sentido, de algo dentro de você que está pedindo atenção. E quando você para de lutar contra isso e começa a observar com mais calma, algo muda. Não de forma explosiva, não de um dia para o outro, mas muda, porque você deixa de tratar a tristeza como inimiga e começa a tratá-la como informação, e isso muda completamente a forma como você reage. Capítulo 8. O que permanece. A tristeza pode continuar por um tempo, mas ela não precisa decidir o que você faz com esse tempo. Você não precisa resolver tudo hoje, não precisa voltar a ser quem era antes, só precisa dar um pequeno passo, mesmo que pareça insignificante. Porque existe algo dentro de você que ainda permanece, algo que observa, algo que questiona, algo que ainda escolhe,
E talvez isso seja o suficiente por agora. Porque mesmo com dúvida, mesmo sem energia, mesmo sem respostas claras, você ainda está aqui. E isso significa que, de alguma forma, você ainda não desistiu. E enquanto isso for verdade, a história ainda não acabou.